liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Graças a Deus. Nesse momento, então, eu passo para o preleitor dessa noite. Eu peço o Danilo que venha aqui à frente. Vou dar oportunidade para o nosso visitante aqui, nosso irmão pastor Edson, fazer oração pelo preleitor dessa noite. E assim nós vamos receber a palavra do Senhor. Amém? Que a igreja se coloque de pé, que os irmãos possam abrir seus corações para a palavra que o Senhor tem a trazer a nossas vidas. Que Ele, com certeza, como Ele falou até o momento, Ele vai falar e trazer a nós hoje um pouco daquilo que nós necessitamos, mas não daquilo que nós queremos ouvir, que é aquilo que a vontade do Senhor, ela por mais que possa muitas vezes nos convergir da nossa, ela é boa e agradável, amém? Que nós possamos estar agora atentos à voz do Senhor. Vamos orar, irmãos, para o nosso irmão. Querido eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, até o momento, pelos louvores que falou conosco, pelas palavras que foram aqui, Pai, citadas, mas agora chegou o momento, Deus, de usar o teu filho mais uma vez aqui, Pai. Fala conosco através da tua palavra, o nosso coração está aberto para receber a semente, Deus. Fala com teus filhos, Pai. Nós necessitamos de ouvir a tua voz aqui nesse lugar. Mais uma vez, eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, o Senhor nos dá a alegria
de estar retornando a esta igreja. Quero agradecer ao pastor Jonatas. É até meio estranho eu chamar ele de pastor, sabe, irmãos? A gente cresceu junto assim na fé, né? E obrigado, Deus abençoe. Mas Deus foi trabalhando de formas grandes na vida dele, né? E se tornou esse grande homem de Deus. Deus possa abençoar a vida do Jô, né? Toda essa igreja. E estamos em família, né? Para cultuar e servir ao Senhor, e isso é muito bom. Amém? Ao pastor, está revendo o pastor, parte da igreja que o acompanha, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Meus irmãos, gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu pedi para ler, baixar só um pouquinho, ler. Louvado seja Deus. Tá bom. Deus abençoe. Meus irmãos, você pode deixar só, abaixa só um pouquinho só, tá? Meus irmãos, o Jô falou comigo, né, sobre este culto. Ele falou, fique na dispensação do Espírito. E eu estive diante de Deus, e essa palavra desceu em meu coração. Os irmãos sabem que a gente poderia escolher qualquer palavra para poder pregar, não é? Mas a gente se coloca diante de Deus, perguntando ao Senhor aquilo que de fato Ele quer falar conosco. E foi essa palavra que desceu em meu coração. Irmãos, Paulo, quem escreve a carta aos irmãos que estavam em Roma, o desejo e o coração do apóstolo, desde quando ele inicia essa carta, nós sabemos muito bem que ela foi o seu maior tratado teológico a respeito da obra da salvação, através de Deus Pai, através de Deus Filho e através do Espírito Santo aplicado em nossa vida. Paulo gastou o seu maior tempo em uma escrita, foi escrevendo a carta aos Romanos. Por quê? Porque o desejo do coração de Paulo
era que essa igreja em Roma ficasse informada a respeito dos assuntos que aqui está contido. Por quê? Porque o coração de Paulo desejava muito, meus irmãos, conhecer a igreja em Roma. A vontade de Paulo, no capítulo 1, ele expressa dizendo que o seu desejo é que ele subisse para Roma, conhecesse a igreja em Roma e compartilhasse com a igreja todo esse conhecimento. Mas Paulo também esperava algo da igreja de Roma. Ele esperava que a igreja patrocinasse a sua viagem, porque o sonho de Paulo era ir para a Espanha e pregar o evangelho aos bárbaros, porque ele sabia que o mundo dos bárbaros estava perdido. Coisa essa, irmão, que nem conhecer a igreja de Roma, nem viajar para a Espanha aconteceu. Porém, Paulo aplica todo o seu conhecimento nos primeiros capítulos desta carta, falando da situação do homem sem Deus. Que o homem sem Deus é um homem depravado. Este homem depravado está entregue na sua própria vontade. E este homem entregue a sua própria vontade, este homem faz coisas terríveis, coisas abomináveis, meus irmãos, coisas terríveis aos olhos de Deus. Porém, tudo o que parece, quando Paulo caminha para o capítulo de número 3, é que a humanidade que está afastada de Deus, porque Paulo vai falar sobre isso, que todos havia pecado. Todos havia pecado e por conta dos vossos pecados, diz o profeta Isaías, estávamos separados de Deus. Porém, Paulo vai usar esta carta, irmãos, para dizer que nada ficou perdido, mas que em Cristo Jesus, que no Filho de Deus, este mundo que estava separado de Deus Pai, agora ele pode ser unido novamente por meio da justificação. O que é a justificação? A justificação, meus irmãos, é quando nós olhamos para aquela cruz e lá na cruz está o Filho de Deus, pendurado naquele madeiro. E ali está acontecendo o ato da justificação. Por quê? Porque toda a justiça que havia em Cristo é atribuída em nós. E todos os pecados nossos é lançado sobre Cristo. E é isso que nos torna justos diante dos olhos de Deus. Foi esse ato, irmãos, essa foi a justificação que ocorreu e é o que Paulo trata desde o capítulo de número 2, este assunto. Ele quer que os irmãos entendam, ele quer que a igreja em Roma entenda que ele vai falar ao longo desta carta sobre este tema chamado justificação. Quem é justificado? Aquele que aceitou Jesus. Quem é justo diante dos olhos de Deus? Aquele que aceitou Jesus. Aquele que reconheceu os seus pecados, aquele que foi diante do Senhor e pediu misericórdia diante dele. Este é o ser justificado. A questão é, estamos no capítulo 5, onde nós lemos, e a pergunta é, as coisas param por aí? Nós aceitamos Jesus, estamos aqui, não é? A igreja foi reformada, nós prosseguimos a nossa vida, já batizamos, já fazemos parte do corpo eclesiástico, já servimos ao Senhor. As coisas param por aí? Não, irmãos, as coisas não param. Paulo vai tratar no capítulo número 5 que a justificação ela produz no crente
alguns efeitos, irmãos. Nós não apenas agora estamos justificados diante de Deus, mas essa justificação produz alguns efeitos no justo. E é Paulo que vai tratar isso, irmãos. E ele vai começar no versículo 1, no capítulo 5, versículo 1, Paulo vai começar a tratar a respeito disso e dizer qual é o primeiro fruto que a justificação produz no crente. Veja bem, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a primeira coisa que a justificação produz, irmãos, paz com Deus. Que coisa melhor, não é? Você saber que você está em paz com Deus, é bom, sim ou não? Pensa o oposto, pensa o oposto, pensa o oposto. Pensa o oposto que você arrumou encrenca com alguém. Né? Como diz minha mãe, é castigo quando você arruma encrenca com alguém. Não é verdade? Não? Minha mãe que diz isso, é castigo. Porque no correio nunca tem ninguém, não é verdade? Nunca o rei de Caconde, irmão, nunca tem ninguém. Vai lá para vocês verem na segunda-feira, tem ninguém, tem mosquito. Arruma encrenca com alguém que você for lá. Quem que vai estar lá na fila? É, a pessoa que você arrumou encrenca. Não é verdade? Você vai lá no mercado, né? Vou fazer compra hoje. Vai lá, você está com o teu carrinho assim, você vira o corredor, quem que você encontra lá? A pessoa que você está encrencada com ela. É castigo. Minha mãe fala, é castigo, isso vai acontecer. E é verdade. E onde você vai que você encontra a pessoa, não é verdade? Você vai, vou passar pela rua de cima, porque a pessoa mora nessa rua, eu vou passar na de lá. Aí você passa na de lá, você encontra a pessoa lá também. É ruim ou não é quando você tem encrenca com alguém? Sim ou não? Você fica em paz? Agora imagina se fosse o oposto você com Deus. Pensa se é a sua vida com Deus. Porque as pessoas que não estão em paz com Deus, elas não conseguem cultuar o Senhor. As pessoas que não estão em paz com Deus, o culto da Santa Ceia, é uma luta para a pessoa, porque aquilo lhe acusa. Aquilo está lhe ferindo a sua consciência. Aí o que as pessoas fazem? Tenta substituir as coisas, não é? Tenta amenizar essa falta de paz com Deus. Ela substitui as coisas, então ela vai estudar, outras vão trabalhar, outras vão negociar, outras vão se envolver com as amizades, com algumas festas, para tentar amenizar a situação, mas é só você ver um crente passando com Bíblia, você já lembra de Deus e já lembra, né? Que você não está em paz com Ele. Você está numa festa, todo distraído, de repente passa um carro de um crente tocando um hino, você, opa, acaba até a alegria, né? Vai embora até mais cedo da festa, porque você sabe que você não está em paz com Deus. Irmão, triste coisa é para as pessoas que decidem tomar um caminho paralelo que não é o caminho do Senhor. Todas as vezes que as pessoas tentam andar um caminho paralelo que não é o caminho de Deus, imagine, irmão, é você ter Deus contra você. Nós gostamos de usar a frase de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Ele estiver contra nós? Quem vai estar a nosso favor? Mas a boa notícia do Evangelho é que Cristo veio para apaziguar a nossa guerra com o Pai. A boa notícia do Evangelho
é que Cristo pode acabar com essa inimizade entre nós e Deus, entre o pecador e o Criador. Cristo pode perdoar, não alguns, mas todos os nossos pecados, porque em Cristo não existe um rio só de misericórdia, há um mar de misericórdia, onde todos os nossos pecados são lançados. Ele veio desfazer a inimizade entre o homem e Deus. O que Ele requer de nós é que nós creiamos no seu sacrifício, na sua cruz, na sua morte, que o seu sacrifício foi substitutivo, que Ele tomou o nosso lugar, que foi os nossos pecados que cravaram Ele naquela cruz. Por causa disso, por causa do que Ele fez, hoje eu e você temos paz com Deus. Hoje nós podemos entrar aqui e dizer glória a Deus, aleluia, com a nossa consciência tranquila, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. E como diz Paulo, não é agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa Jesus fez por nós. Deu a nós, irmãos, essa paz com o nosso Criador. Mas Paulo continua. No versículo de número 2, depois dele dizer que um dos efeitos da justificação foi a paz com Deus. No versículo de número 2, Paulo vai dizer que nós recebemos um presente, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na versão King James, está assim: pelo que também temos acesso. Na versão que nós estamos usando, da Almeida Revista, está também temos entrada. Na King James está acesso, está a palavra mais perto do original. O acesso, a entrada. Vocês lembram de Esther? Que ela precisava falar com o rei, mas ela não podia entrar. Mas ela, muito ousada, usada por Deus, ela decidiu entrar, né? Colocando a vida dela em risco por conta do povo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando você queria falar com um rei, você podia ir lá. Não podia bater na porta da casa dele, lá no palácio, e dizer assim: eu vim aqui, quero falar com o senhor. E ele ia abrir a porta para você entrar. Não. Era necessário você ter uma autorização para você entrar na presença do rei. Você ainda, depois de estar na presença do rei, você só poderia falar com ele se o cetro dele fosse apontado para você como uma ordem dizendo assim: agora pode falar. Quando Paulo diz, no versículo número 2, que nós recebemos acesso à entrada, Paulo está dizendo que nós recebemos duas coisas. Nós recebemos o direito de ir à presença do Rei do Universo, e nós recebemos também o direito de nos entronizar e conversar com Ele agora. Tudo isso é feito por meio de graça. O que é graça, logo, é um favor imerecido. Eu e você não merecíamos nada, mas a graça do Senhor
superabundou sobre nós. Hoje nós podemos entrar na presença do Rei do Universo. Hoje nós podemos falar aos ouvidos do Rei do Universo. Nós podemos entrar na presença do Pai. Cristo abriu o caminho, um novo e vivo caminho para todos nós. Vamos correr com o tempo. Então nós recebemos paz com Deus, recebemos um acesso direto diante do Senhor. O direito de falarmos perante Ele. Mas há uma coisa que Paulo, agora no versículo 3, Paulo muda tudo. Ler Paulo, as epístolas de Paulo é você falar com alguém que fala que laranja é bom, e aí antes de terminar da laranja, ela já está falando que precisa de trabalhar, e aí quer de arroz, entendeu? Já conversou com pessoas assim que não para em assunto nenhum? Está falando de uma coisa, muda, fala de outra e volta e nunca termina. Paulo é desse jeito. Paulo está falando de uma coisa, ele começa a mudar, você fica tentando acompanhar o raciocínio dele. No versículo 3, veja que coisa bonita Paulo vai dizer. Ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência. Ou seja, olhando para os versículos anteriores, Paulo está dizendo assim, tudo isso é bem verdade. Nós somos justificados, o justo tem paz com Deus, o justo, ele tem entrada direto, tudo isso é bem verdade. Que o justo, ele tem todos esses benefícios. Mas quando ele chega no versículo 3, ele diz, mas também há algo na vida do justo. O justo padece. Tudo isso é bem verdade. Mas existe algo na vida do justo. Que o justo também passa por provações. Tudo isso é bem verdade na vida de um justo, mas um justo também chora. Tudo isso é bem verdade na vida de um justo, mas um justo também geme. O justo também é provado. Porém, meus irmãos, o que é que Paulo diz sobre isso? Ele diz, mas também nós quem? O justo, o que deve fazer? Nos gloriar nas tribulações. Nós nos gloriamos na justificação, nós nos alegramos por ter paz com Deus, nós ficamos felizes por ter acesso à presença de Deus, mas Paulo também diz, o justo deve também se gloriar nas provações. Irmão, parece meio contraditório, não é? Porque entenda uma coisa, Paulo não está dizendo que quando o justo passa por provação, né, pergunta para ele, você está rindo? É que eu estou doente. Entendeu? Por que você está rindo? É porque está uma desgraça lá em casa, mas está tudo bom. Não é isso que Paulo está dizendo, irmão, isso é insanidade. O que Paulo está dizendo é que o justo, quando sofre, ele tem motivos para se ficar alegres no meio da provação. O justo tem motivos para se alegrar no meio da prova, no meio da provação,
Porque o justo entende que até mesmo as provações da vida está lhe servindo de alguma coisa. O justo entende que quando ele passa pelo moedor de Deus, ele entende que a provação está servindo de alguma coisa para ele. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e por isso ele sabe que as provações, em alguma coisa, ela está trabalhando, na vida dele ela está trabalhando. Vocês lembram? No livro de Deuteronômio, no capítulo número 8, versículo 4, está lá o povo no deserto. E é Deus falando pela boca de Moisés: eu guiei vocês 40 anos no deserto. Deus falando por Moisés. Eu guiei vocês 40 anos no deserto. Irmãos, 40 anos. O sapato não acabou. O sapato que eles saíram foi o sapato que eles viveram até o último dia lá. A roupa, acabou não. Era a mesma. As pernas não inchou, os pés não rachou. Deus cuidou deles 40 anos. Só que Deus diz o seguinte: mas eu fiz uma coisa por vocês. Eu deixei vocês ter fome. Eu humilhei vocês. Para quê? Para saber o que estava no vosso coração. Em outra versão, para exteriorizar o que estava no vosso coração. Deus permitiu eles ter fome no deserto, para saber o que estava no coração deles, se eles serviriam ou não serviriam ao Senhor. Sabe, irmãos, as provações, elas servem como isso, minhas irmãs. Ela serve como um pus no teu dedo. Quando tem uma ferpa lá e você não consegue tirar, o teu organismo produz um pus e aquilo expulsa aquela ferpa para fora. As provações faz isso. Deus permite nós ser provado, nós passamos pelo vale, nós chorar, nós gemer, nós nos padecer, para tirar o melhor de dentro do nosso coração, porque na provação, meu querido, é na provação que se mostra o verdadeiro valente. É a provação que nos leva aos pés do nosso Senhor. Não é verdade? Dias bons, nós reunimos, fazemos churrasco, comemos pizza, cantamos. Mas na provação, você vai ao pé do Senhor. Veja bem que a ideia de Paulo é contraditória à teologia que nós temos hoje, né? Porque a teologia de hoje, o que ela diz? Entra no seu quarto, determine, fala: eu não aceito isso. Que isso? Eu não aceito. Tira isso agora. Eu determino que sai. Eu determino que isso acabe. Paulo diz o contrário. Se alegre quando você for provado, porque isso está te transformando. Está fazendo você se parecer mais com o teu Cristo. Aleluia. Isso está tirando a escória do mundo que ainda resta em você. A provação ainda está te lapidando. É como colocar um ouro bruto, uma pedra bruta de um ouro no fogo. O fogo vai queimando, 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 até, meu irmão, que fique o ouro puro. Assim as provações. Assim são as provações. Diz Paulo aos Coríntios: as nossas provações são leves e momentâneas. São leves e momentâneas.
E elas estão produzindo para nós um peso de glória muito excelente. Aguenta mais um pouquinho aí. Vai se alegrando no meio dessa provação que você está vivendo. Aleluia. Aleluia, é o Senhor quem vai te aprovar. Aleluia. Aleluia. Quem aprovará você não é as pessoas, não são seus vizinhos, não são seus amigos, não são seus parentes, mas é o próprio Deus que aprovará você. Depois que tudo isso passar, depois que essa onda se for, depois que essa noite acabar, o sol da justiça vai estar brilhando mais forte. A graça de Deus será mais real para você do que antes. A presença do Senhor. Aleluia. Aguente. Porque a tribulação, ela produz em nós, irmão, paciência. Paciência, homem. Paciência, mulher. Aleluia. Paulo poderia usar o seu sofrimento como exemplo para nós aqui nessa carta e mostrar, não é? Como Deus cuida de um homem mesmo sofrido. Mas o ministério de Paulo, como ele mesmo quem diz, o único assunto que estava alicerçado em toda a teologia de Paulo, em toda a sua pregação, era o Cristo. E este crucificado. No capítulo, versículo 4, para nós concluirmos ao versículo de número 8. Paulo vai usar um exemplo para aqueles irmãos e também serve para nós. Porque eu sei, meus irmãos, se eu perguntar aqui, alguém tem problema em casa? Eu sei que um vai levantar a mão. Se eu falar assim, alguém está com problema na saúde? Eu sei que outro vai levantar a mão. Tomara a Deus que ninguém levantasse, né? Mas a vida não é assim. Uns têm uns problemas maiores, outros têm uns problemas menores, uns problemas mais graves, outros problemas menos graves. Mas o fato é, sendo grande, sendo pequeno, o que Paulo prevê nos próximos versículos é que parece que no meio das provações, as pessoas tendem a duvidar do amor de Deus. No meio do silêncio, no meio da dor, parece que Paulo prevê que as pessoas duvidam do amor de Deus. E Paulo vai trabalhar isso, irmãos, nos próximos versículos, de maneira assim, muito linda. E eu queria concluir sobre esses dois pontos que Paulo vai tratar. Porque Paulo vai provar para aquela igreja e provar para nós que nós somos amados pelo Senhor. Que você, mulher, é amada pelo Senhor. Que você, meu irmão, é amado pelo Senhor. Eu quero, antes de entrar aqui, dizer para você, se sinta amada por Cristo Jesus. Se sinta abraçado, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Você é amado, você é amada. Ele nos ama.
embora as provações e a vida tende a pregar algumas peças que fazem você duvidar deste amor. Mas Paulo trabalha, irmãos, em dois sentidos. Falando sobre este amor para a igreja em Roma e para nós. Apresentando de forma subjetiva e de forma objetiva. De forma subjetiva está no versículo 5, porque ele diz que este amor nós podemos senti-lo. O amor de Jesus, você pode senti-lo. Você pode sentir esse amor, aí é onde você está. E como é que este amor se manifesta? Ele se manifesta nos teus piores dias. Alguém sofre de dor de cabeça aqui? Só para vocês entenderem. Eu tenho direto, irmãos. Alguém sofre de dor de cabeça aqui? Não tem, então só eu. A irmã tem. Quando está naquele pior momento da dor de cabeça, alguém te dá um analgésico. Aí você toma, deita e fica quietinho esperando passar, sim ou não? Não passa de uma vez, mas você sente que aquilo vai passando, né? Aos pouquinhos. É isso que Paulo está dizendo sobre este amor de forma subjetiva. No versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem derrama este amor no nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Naqueles piores dias, mulher, sua pior dor, quando ninguém vê você, você está lá sozinha, se fregando sozinha, reclamando sozinha, no ponto de surtar e jogar tudo pro alto, e dizer, eu não aguento mais essa situação na minha vida, eu não suporto mais passar por... É aí que Paulo diz que o Espírito Santo vem sobre você e derrama deste amor no seu coração. De repente, aquela dor começa a ir embora, aquela tristeza começa a ir embora, e aquele choro é substituído por um hino que o Espírito de Deus coloca em seus lábios, e de repente você consegue adorar o Senhor, você consegue dizer, está ruim, mas eu te agradeço, Deus, aleluia, está doendo, mas você tem força para continuar, é o Espírito de Deus, é Ele te ajudando, sem Ele nós não conseguimos nada. Aleluia, pelo Espírito, tudo é pelo Espírito, sem Ele nós não iríamos conseguir. E para nós concluirmos, este amor, ele também é apresentado por Paulo de forma objetiva, como algo que nós podemos ver. Como que nós podemos ver? Versículo 8, Paulo conclui dizendo, onde nós vamos concluir. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então agora de forma objetiva, Paulo diz, o amor de Deus também foi visível. Como nós ouvimos na cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna.
Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você olhar para Ele te amar. Ele não esperou você abandonar os seus pecados para Ele te amar. Não. Paulo diz que o amor dele antecipou isso. Veio primeiro. Ele viu você caído, sujo. Ele viu você mulambento. Ele viu você fedendo o pecado. Mas Ele te amou. Ele ama você. Você é amado pelo Senhor. E ele vai dizer no versículo, agora logo mais, olha, veja bem, versículo 9, logo muito mais agora que vocês foram justificados pelo sangue, seremos ainda salvos da ira. Oh, meus irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? É um amor que você pode senti-lo e você pode experimentá-lo. Eu sei que as provações da vida, elas tendem a machucar o cristão, mas lembre-se disso, que nos piores momentos, o Espírito de Deus, Ele ajuda você. Nós não estamos sozinhos. Amém? Vamos colocar de pé? Posso orar? Oremos a Deus. Senhor meu Deus, Pai misericordioso, em cuja presença, Senhor, nós estamos nesta noite, ó Pai. Nós te damos graça, Senhor, porque ouvimos a sua voz por meio de tua palavra que é viva e eficaz. Meu Deus, que ela é uma espada, Senhor, de dois fios. Eu sei, meu Pai, que ela vai onde as minhas palavras não vão, mas as suas vão, Senhor. E eu sei que o Senhor tem compromisso com a sua, ela é um martelo que vem, ela esmiuça, Senhor. Meu Deus, eu lhe peço, Senhor, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, por aqueles, meu Pai, que ainda não estão entendendo nada que o Senhor permitiu na vida deles, mas que o Senhor, meu Pai, nesta noite possa abrir os olhos deles, que eles possam contemplar, ó Deus querido, a grandeza do Senhor, que o Senhor está com eles, ó Deus querido, que o Senhor está passando com eles, que essa aprovação, ó Deus, está apenas fortalecendo a vida deles, meu Pai. Ó Deus, que nós podemos sentir o seu amor no meio dos nossos caos, meu Senhor. Que nós possamos sentir a graça do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Abençoe, meu Pai, esta igreja, a vida do pastor. Abençoe, meu Pai querido, este rebanho, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Meus queridos, ainda de pé, nós já estaremos encerrando em nome de Jesus. Eu agradeço novamente a presença aqui de todos os irmãos, todos os obreiros, aqueles que estiveram nos ajudando aqui no meio dessa reforma. Agradeço ao pastor Edson, ali da Assembleia de Deus, não sei se eu citei na apresentação, Assembleia de Deus, Ministério Santa Amaro, né? Aí abreviado, fica com o mesmo? ADSA, é isso? Isso. Que Deus possa abençoar ricamente também a todos os irmãos que estiveram acompanhando a ele, em nome de Jesus. Eu quero novamente agradecer ao diácono Danilo Oliveira, ele falou para estar se acostumando a me chamar de pastor Jonatas, né? Eu falo para ele que até para mim também é difícil às vezes me acostumar, viu? É uma coisa da qual a gente aceita o chamado do Senhor, mas a gente cresceu junto, a gente praticamente se converteu junto, né, Danilo? Eu, ele e o irmão dele também, o Josimar, a gente começou junto praticamente, né? E aí sim Deus quis que cada um seguisse seu caminho, mas nós, graças a Deus, hoje mantemos uma bela amizade, em nome de Jesus. Posso abençoar ricamente o preleitor, a minha prima, a Laís, a Lorena, que Deus possa abençoar ricamente a cada um. Meus queridos, lembrando que nós tivemos esse evento hoje, da qual é um culto de renovo, onde foi feita a reinauguração, mas eu gostaria também de avisar os irmãos que próximo sábado tem outra festa, né? E essa festa vai ser feita lá na casa do presbítero José, amém? Vai ser feito lá no sítio. Tem nome o sítio? Tem nome já o sítio? Oi? Sítio Vitória, Sítio Vitória, ali próximo da pecuária. E nós já fizemos ano passado, mas ano passado nós fizemos um culto na fogueira, onde nós juntamos
vários ali comes e bebes para poder passar o frio, né? E nós fizemos ali um culto agradável perto da fogueira. O problema foi que choveu, né? Teve uma chuva de vento lá forte. Nós tivemos que juntar tudo para dentro da casa do presbítero. Dessa vez, nós estamos certos de que não vai haver chuva. Amém? Está todo mundo orando para que não tenha chuva esse ano? Amém? Então, eu peço para os irmãos que vocês, aqueles que puderem, estejam presentes, levem seus amigos, levem familiares, assim como também o pastor Edson está convidado, está lá, amém? Eu peço que os irmãos estejam presentes. Aqueles da qual estão com dúvidas ainda no que levar, lá é apenas um prato de acompanhamento, quem quiser levar, tem uma lista no grupo que a gente colocou lá de ideias, tá? Os irmãos vejam lá e falam que se tiver alguma outra ideia de levar algum outro prato, fiquem à vontade, vai ser uma bela festa e eu acredito nisso, em nome de Jesus. Tem mais algum aviso que eu esteja esquecendo? Não? Somente isso? Amém. Então, vamos orar para encerrar. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade. Obrigado, ó Pai, pelos louvores que trouxeram júbilo aos nossos lábios. Obrigado, ó Pai, pela palavra da qual nos trouxe, ó Pai, alimento. Que você possa levar cada um dos seus filhos em paz para os seus lares, dando a eles, ó Pai, uma noite abençoada de descanso, para que cada um, Pai, possa descansar. E no dia de amanhã, aqueles que irão, Pai, ter o dia livre, possam ter em comunhão junto dos seus familiares, com aqueles que eles tanto amam. E amanhã, Pai, se algum deles for a trabalhar, que venham, ó Pai, ser produtivos no seu trabalho, que venham ser abençoados nos seus afazeres. É que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje para todos sempre, todos digam juntos. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Saudar uns aos outros com a paz do Senhor.